Tudo bem? O meu nome é Paula, eu sou do segundo ano do Colégio Marista e vou trazer para vocês 3 escolas literárias, o arcadismo, o romantismo e o barroco. O arcadismo ele foi o principal movimento literário do século XVIII e também pode ser chamado de outros nomes, como setecentrismo e neoclassicismo. A partir do nome neoclassicismo, a gente pode perceber a relação do arcadismo com os valores da cultura clássica, ou seja, ele teve uma forte influenciação pela cultura grega e pela cultura romana. Os escritores árcades, eles são conhecidos por se oporem ao estilo barroco e se inspiram no conceito do iluminismo. O movimento árcade ele foi fortemente influenciado pela cultura grega e pela cultura romana, como eu já havia dito, e seu contexto ele é marcado pelo iluminismo e pelo avanço técnico e tecnológico que levou à industrialização e, consequentemente, o êxodo rural. O arcadismo, ele possui, em sua fase lírica, os poemas árcades eles eram escritos seguindo os seguintes conceitos latinos. O inutilia truncat, que seria cortar o inútil. Segundo esse preceito, a poesia ela tinha que abandonar a linguagem rebusca, que era típica do barroco, ou seja, ela tinha que abandonar os paradoxos, abandonar as antíteses e os jogos sintáticos das palavras, típico da arte barroca. O arcadismo, ele acontecia isso porque o arcadismo prezava uma linguagem clara e simples. Também tem o carpe diem, que seria o aproveitar o dia. Para os árcades, para que o homem atingisse total plenitude, ele era necessário viver no presente, viver na harmonia com a natureza, como, por exemplo, o pastor e as ovelhas. A vida simples no campo, então, ela possibilitava isso, ou seja, ela tinha do respeito à necessidade de descanso que conseguiria, então, reproduzir grandes obras. Isso era muito valorizado no neoclassicismo. O fugere urbem, que seria fugir da cidade, porque, de acordo com os árcades, a cidade era um lugar onde um espaço negativo, cheio de ilusões e conflitos. Então, isso atrapalhava no desenvolvimento de uma obra boa, ou seja, atrapalhava no carpe diem, que era aproveitar o dia. Então, o homem, ele não conseguia atingir a sua plenitude. Ele deveria, então, fugir da cidade, sair da cidade, do ambiente urbano para ir para o ambiente rural. O locus amoenos, que seria viver em um lugar ameno. O locus amoenos, ele aponta para o campo como sendo o lugar ideal para viver e para que o homem encontre sua total plenitude, sua paz. E por conta disso, após ele sair da cidade, o campo seria o local mais adequado para ele conseguir sua plenitude, conseguir fazer suas grandes obras e trabalhar perfeitamente. O romantismo ele foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX. Ele abandonou os valores clássicos e inaugurou a modernidade nas artes. As obras românticas, elas então se baseavam nos valores da burguesia, que era a classe social que substituía a elite absolutista em diversos países da época. O romantismo, em cada país, ele possuía suas peculiaridades, porém é muito perceptível que existiam alguns valores comuns entre eles. Por exemplo, o egocentrismo, que era o indivíduo encarado como ele fosse o centro do mundo. O sentimentalismo exacerbado, o nacionalismo, a idealização do amor e da mulher, e o tom depressivo, que era típico de vários autores românticos e que era facilmente encontrado também. Entre eles, é um discurso que exalta a fuga da realidade, seja pela morte, pelo sonho ou outras coisas. Então, o tom depressivo nas obras, elas mostrava que o autor ele fugia da realidade que acontecia na época. Então, ele poderia criar a sua própria arte a partir dessa realidade alternativa. É possível identificar, então, 3 fases no romantismo, que seria o romantismo ultrasentimental, que ele apresenta um forte sentimentalismo e, em geral, depressivo. Ele exaltava a morte ou a loucura com a fuga da realidade desastrosa. Então, seria
seria uma fase onde os autores eles criavam obras com um tom mais sentimental, com um tom que fugia mais da realidade, como nos pontos, valores comuns do tom depressivo que eu falei anteriormente. Também pode ser encontrado a fase do romantismo social, que é caracterizada por representar a miséria e a opressão que o povo sentia naquela época. Ele tinha o objetivo de denunciar as mazelas sociais que ocorriam com uma grande parcela marginalizada da população, da sociedade naquela época. E o romantismo nacionalista, que tinha obras com forte tom nacionalista, era basicamente isso. O romantismo ele foi um movimento literário que teve grande influência na maior parte das histórias que nós vimos hoje. Então, a maior parte das histórias das novelas, de romance, dos livros de romance, de drama trágicos, veio a partir do romantismo. E a escola literária barroca, ela foi trazida no Brasil pelos portugueses em meados de 1600, quando não havia uma produção artística genuinamente brasileira, ou seja, as produções artísticas, a sua maior parte, feitas por brasileiros. As principais características da literatura barroca são o dualismo, que o barroco ele busca conciliar os opostos, ou seja, ele usa muitas figuras de linguagem que reflitem o dilema que o autor tem entre a carne e o espírito. A fugacidade, que seria o autor barroco entender o mundo e as coisas como efêmeras, ou seja, as coisas em constante mudança. E o pessimismo, ou seja, o barroco ele também é marcado pela dúvida da vida e pela certeza da morte, tornando o pessimismo uma característica muito presente nessa escola literária. Além disso, o barroco ele era muito seduzido por cenas trágicas e pela norma culta da língua. Ela era também uma literatura muito moralista, porque eles utilizavam os padres para pregar o evangelho nas igrejas e nos cultos. Essa literatura ela também procurava explicar os opostos, que um de seus temas que eles explicavam era do sofrimento do homem e do seu dualismo entre a fé e o desejo pagão. Ou seja, o barroco ele utilizava muita religião em suas obras, como a gente pode ver em muitas igrejas que contém diversas obras, como por exemplo em Ouro Preto. Muitas obras de Ouro Preto, em algumas igrejas, muitas estátuas, elas são do estilo barroco. Em suma, o Brasil ele possui diversas escolas literárias, mas eu resolvi trazer apenas as 3 porque eu achei que elas seriam as mais interessantes de se falar e as que estavam muito mais presentes no nosso dia a dia. Eu espero que gostem. Um beijo e até a próxima.